Bom dia com Jesus, amém? Vamos ficar em pé para nós começarmos cantando Santo Espírito enche a minha vida? Lá. Lembra desse? Lembra? Mais ou menos? Vem ajudar a gente então. Vamos bem forte. Santo Espírito enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito enche a minha vida, para outras almas eu ganhar. Bem forte, aleluia. Aleluia, 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 louva ao Rei dos Reis. Aleluia, 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 louva ao Rei dos Reis. Comece. Santo Espírito enche a minha vida. Bem forte os meninos. Pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito enche a minha vida, para outras almas eu ganhar. Aleluia, 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 louva ao Rei dos Reis. Aleluia, 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 louva ao Rei dos Reis. Aleluia, bem forte. Aleluia, aleluia, louva ao Rei dos Reis. Aleluia, 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 louva ao Rei dos Reis. Muito bem, obrigada, irmã Noemizinha. Pode ficar ali que a gente vai fazer a oração para começar a escolinha e o irmão Felipe vai orar para nós. Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, para agradecer por mais esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado, Senhor. Te agradeço, Senhor, por essas crianças, Senhor, por esses jovens, Senhor, por esses irmãos que estão aqui nessa casa do Senhor. Senhor, abençoa cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dizer amém? Bem forte? Amém. Amém. Vamos ficar de pé ainda que a gente vai cantar Não, não, eu nunca Jesus deixarei. É em si. Você ajuda a gente, Joana? Quando me lembro do meu bom Jesus e como sofreu meu rei. Bem forte. Quero servi-lo cada vez melhor. Eu nunca Jesus deixarei. De novo, no começo. Quando me lembro do meu bom Jesus e como sofreu meu rei, quero servi-lo cada vez melhor. Eu nunca Jesus deixarei. Forte. Não, 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 não. Eu nunca Jesus deixarei. Não.
nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. E a irmã Emily vai tocar um hino para nós enquanto isso. Vamos dizer, Deus abençoe a nossa irmã Emily por ter tocado esse hino tão bonito? Deus abençoe. Amém. Vamos ficar de pé para nós cantarmos como foi nos dias de Noé? Você lembra, Davi, desse hino? Lembra? Então ajuda nós. Sol. Como foi nos dias de Noé, também nos dias do Senhor. Noé entrou na arca e a horta da arca Deus fechou. Noé entrou na arca e a porta da arca Deus fechou. Ô, gestos. Jesus vem, vem, vem me buscar, aleluia, ó que dia glorioso há de ser. Jesus vem, vem, vem me buscar, aleluia, ó que glorioso há de ser. Glória a Deus! Como foi nos dias de Noé, também nos dias do Senhor. Noé entrou na arca e a porta da arca Deus fechou. Noé entrou na arca e a porta da arca Deus fechou. Jesus vem, vem, vem me buscar, oh aleluia, ó que dia glorioso há de ser. Jesus vem, vem, vem me buscar, oh aleluia, ó que dia glorioso há de ser. Glória a Deus! Ó, glória a Deus tem que ser mais forte. E tem gente de mão do bolso. Vocês acham que é certo? Não vou nem falar quem é, né, Lucas? Vamos tirar a mão do bolso, então vamos fazer o gesto, vamos? Jesus Vem, vem, vem me buscar, oh aleluia, ó que dia glorioso há de ser. Jesus vem, vem, vem me buscar, oh aleluia, ó que dia glorioso há de ser. Glória a Deus! Jesus vem, vem, vem me buscar, oh aleluia, ó que dia glorioso há de ser. Jesus vem, vem, vem me buscar, oh aleluia, que dia glorioso há de ser. Glória a Deus! Amém. Agora ficou muito bom. Pode sentar todo mundo que nós vamos começar a segunda parte da escolinha. Bom dia com Jesus, amém? Amém. Mais forte, amém? Amém. Amém, muito bem, né? Estamos felizes
por estarmos mais uma vez aqui nesta manhã, né? Para adorar a Deus, louvar e aprender um pouco mais da sua palavra, mesmo? Muito bem. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre aquele grande profeta que sucedeu Elias. Quem sabe o nome dele? Eliseu, né? Vamos falar esse nome juntos, bem forte? Eliseu. Nós vamos aprender sobre esse grande profeta, tá bom? Mas antes disso, vamos ler nossas Bíblias? Vamos pegar nossas Bíblias, ficar em pé. Vamos ler lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 14 e 15. 2 Reis, capítulo 2, versículo 14 e 15. Vamos ler 2 Reis, capítulo 2, versículo 14 e 15, tá bom? Quem achou, diz amém. Faltam alguns, né? 2 Reis, capítulo 2, versículo 14 e 15. Vamos ficar em pé, todos nós. Vamos ler então. Acharam? Quem achou, diz amém. Amém. Vamos ler então? Vamos lá, ó. E vamos ler juntos? O que vocês acham? Uma boa ideia, né? Capítulo 2, versículo 14 e 15. Vamos juntos e bem forte, tá bom? E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. Muito bem, muito bem. Pode se assentar, então. Então, nós vimos aqui um dos primeiros milagres que Eliseu realizou, né? Mas antes de nós falarmos um pouco sobre Eliseu, o que vocês acham de nós marcarmos aqui? O que vocês conhecem sobre o profeta Eliseu? Quem aqui conhece alguma coisa sobre o profeta Eliseu? Conhece? Então vamos marcar. A irmã vai escrever para nós. O que você sabe sobre o profeta Eliseu, irmão Lucas? Eu sei que ele pediu para Elias que metade do poder dele seja porção dobrada, né? Porção dobrada do espírito de Elias, não é isso? Sim. Ah, muito bem. Então ele sabe que ele recebeu porção dobrada do espírito de Elias, não é mesmo, irmão Lucas? Sabe, irmão, deve alguma coisa? Eu lembro que o machado caiu no rio e ele fez que flutuasse. Ah, verdade, isso é um grande milagre, não é mesmo? Eles estavam ali no campo, ali, né? Então o machado caiu, né? Aquela parte de ferro. O machado, então, flutuou, um milagre, né? Conhece alguma coisa? Quem mais conhece alguma coisa aqui sobre Eliseu? Conhece, irmã Joana? Sabe, irmã Raquel? Ele viu Elias subindo para os céus. Ah, viu Elias subindo na carruagem de fogo, não é mesmo? E Elias jogou a capa dele para Eliseu. Ah, então quem ficou com a capa de Elias, então, foi Eliseu, né? Ele lançou lá, né? Quem sabe mais alguma coisa aqui sobre o profeta Eliseu? Sabe, irmã Emília? Então vamos falar, vamos ver aqui. Ele jogou sal dentro da água para purificar. Purificar o quê? Você lembra? A água. Ah, o manancial, né? A água ali, então, ele jogou sal, né? Então nós vamos ver isso hoje, se der tempo, tá bom? Tem mais alguém que viu, que lembra de alguma coisa sobre Eliseu? Não? Sabe, Raquel? Mais alguma coisa? Ele foi para o céu e... Ah, não, deixa eu falar. Esqueceu? Tá bom. Então nós vamos ver aqui algumas coisas hoje, tá bom? Vamos aprender. Mas antes de nós falarmos sobre Eliseu, vamos relembrar um pouco como foi a história de Elias, né? Acho que é bom nós relembrarmos para nós nos posicionarmos, né? Como estava naquela época Israel, né? Então vocês lembram que o profeta Elias ele veio sobre Israel no tempo do rei Acabe, não é mesmo? Aquele rei era bom ou não? Não, um rei extremamente ruim. E esse rei ele continuava no pecado de Jeroboão. Quem lembra o que era o pecado de Jeroboão?
Todo mundo junto, que lembram? A idolatria, muito bem. Então, o rei Acabe estava naquele pecado do rei Jeroboão ainda, que era a idolatria, adorar outros deuses, né? E por causa desse pecado, então, veio uma coisa terrível sobre Israel. Quem lembra o que era? 3 anos de seca. Veio 3 anos e meio de seca, né? Sem chuva e nem orvalho sobre Israel, não é mesmo? E não choveu naquele tempo. Então, Elias fugiu para o ribeiro de Querite, não é mesmo? Vocês lembram disso, né? E aí não choveu, o riacho se secou, e aí um animalzinho veio e alimentou ele, que eram os corvos, não é mesmo? Comeu pão e carne e tudo mais, né? Secando o ribeiro, então ele foi para a casa de quem mesmo? Da viúva, né? Chegando lá na casa da viúva, então ele multiplicou ali o azeite, o pão, né? E ali ela não teve mais fome naquela casa, vocês lembram, né? E quem foi que Elias ressuscitou naquela casa? Filho da viúva, muito bem. Então ele ressuscitou aquele filho da viúva ali e todos ficaram muito contentes, né? E também o que aconteceu? Elias ele desafiou, né? Aqueles profetas de Baal e Acerate, vocês lembram? Vocês lembram, né? Então eram muitos profetas, 450 de Baal e 400 de Acerate, né? Então o total 850 profetas. E ele fez aquele desafio e o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro de Israel, né? O Deus de Baal respondeu? O Deus de Baal respondeu com fogo, sim ou não? Claro que não, né? Não era o Deus verdadeiro, né? Nem uma fumacinha fez no altar, né? Mas então Deus, verdadeiro Deus de Israel, respondeu com fogo. E então eles souberam qual era o Deus verdadeiro ali em Israel, né? Muito bem. Então foram mortos todos os profetas de Baal. Vocês acham que o povo que adorava Baal ficou feliz com isso, sim ou não? Claro que não, queriam matar Elias, né? Quiseram matar Elias, Acabe, Jezabel e tudo mais. Então Elias teve que fugir também, né? Ele teve que fugir de novo. Então ele fugiu lá no caminho, ele passou numa árvore de zimbro, vocês lembram? Que ele ficou ali lamentando, queria morrer, né? Veio um anjo ali, alimentou ele e deu força para ele. Ele comeu pão e água, não é mesmo? Pão e água. E aí ele foi lá para o Monte Horebe, andando 40 dias e 40 noites com a força daquele pão, né? Chegou lá em Horebe, então ele subiu uma montanha e dormiu numa caverna. Vocês lembram o que aconteceu na caverna? Lembram que veio um terremoto, né, um fogo e tudo mais. E ele ouviu a voz de Deus, quando que ele ouviu a voz de Deus? Como é que Deus falou através dele? Através do fogo, do terremoto ou não? Calma e mansa. Uma voz mansa e calma, não é mesmo? Então Deus não estava nenhuma daquelas coisas, né? Muito bem. E então Elias foi lá, depois disso, ele foi terminar o trabalho que Deus tinha dado para ele, e ele chamou Eliseu para ficar junto dele, né? Vocês lembram disso? Que Eliseu começou a acompanhar Elias, né? Vocês lembram quem é que tinha uma vinha também? Quem é que tinha uma vinha muito bonita e próxima ali ao palácio? Nabote, né? Vocês lembram da vinha de Nabote? Lembram, né? E Acabe queria aquela vinha, não é mesmo? Só que a Nabote não quis vender porque era de herança dos pais dele e tudo mais, né? Então Jezabel foi lá e fez uma trama contra Nabote, e o certo é que ele acabou sendo incriminado e foi morto, né? E Acabe ficou com a vinha de Nabote, né? Mas havia um profeta em Israel, o nome dele era Elias, né? Elias então foi lá e falou: Acabe, isso não vai ficar assim não, você vai ver, você vai morrer, e os cães lamberão seu sangue. Então, durante uma batalha com o rei Acabe, ele foi lá e tomou uma flechada assim, né, entre o cinto dele e a couraça, né? E aí, com essa flechada, ele foi lá e morreu, né? E o sangue dele escorreu pela carroça onde ele estava ali na guerra, né? E aí, então, os cães lá no tanque de Samaria lamberam aquele sangue, né? E ali se cumpriu aquela profecia. Quem foi que ficou no lugar de Acabe, então, como rei? Acasias, né? Vocês lembram? Acasias. E o certo é que Acasias, então, um dia estava lá em algum lugar no palácio e caiu num lugar muito alto. Ele ficou doente, né? E ele mandou os servos dele irem lá ver se ele viveria ou morreria, né? E o certo é que Elias, sabendo disso, os servos de Acabe foram procurar Baal, né? Procurar o deus Baal, né? E Elias percebeu isso, viu aquilo e falou: não há Deus em Israel para que seja buscado, né? E ele pegou e Elias chegou naqueles servos de Acasias e falou: olha, por causa disso você não vai viver, você vai morrer, né? Então Elias subiu numa montanha e Acasias, ouvindo aquelas palavras de Elias, mandou 50 homens ir buscar Elias, né?
vocês acham que esses 50 homens conseguiram pegar Elias, sim ou não? O que foi que Elias fez cair sobre aquele povo, aqueles 50 homens? Fogo do céu, né? Consumiu todos. E aí Acasias mandou mais 50. O que aconteceu de novo? Fogo do céu caiu sobre eles e morreram mais 50, né? Então, assim, morreram aquelas 100 pessoas, né? E então um soldado ali, um capitão, foi lá humildemente e pediu para Elias descer. E aí ele foi, né? Muito bem. Então, Elias, então, ele foi, depois dessa trama toda, né? Depois que Acasias morreu, Deus quis finalizar com Elias, né? Acabar com o ministério dele ali, né? Então ele falou que ele subiria numa carruagem de fogo, não é mesmo? Quem lembra disso? Lembram, né? Então Deus levou Elias numa carruagem de fogo. E ele lançou, antes dele subir, lançou uma coisa para Eliseu, que foi mesmo? A sua capa, né? Muito bem. Vocês acham que depois que Elias pregou, falou, fez tantos milagres, vocês acham que todo o povo de Israel cria no Deus verdadeiro, sim ou não? Não, né? Vocês acham que Elias era um bem-vindo nas terras onde havia idolatria? Claro que não, né? Porque era o Deus verdadeiro, ele pregando para as pessoas que não criam no Deus verdadeiro, as pessoas não gostavam de Elias nem de Eliseu, né? É bom ter isso em mente, né? E depois de tantos milagres, ter feito fogo cair do céu, ter feito a seca, né? Feito tantos milagres, mesmo assim, muitos não creram em Elias, no Deus verdadeiro dele, né? Muito bem, então agora nós vamos começar a nossa história sobre Eliseu, tá bom? Como vocês viram aqui, vocês conhecem já algumas coisas, né? Mas nós vamos aqui devagar, né? Nós vamos devagar para vocês aprenderem, tá? Cada coisa de Eliseu. Então, Eliseu pegou ali a capa de Elias, certo? Eliseu pegou a capa de Elias quando ele lançou, né? E ali, então, ele pediu porção dobrada. E o sinal que ele teria recebido porção dobrada do espírito de Elias, era ele ver Elias subindo naquela carruagem de fogo, né? E ele viu, né? Então ele recebeu a porção dobrada do espírito de Elias e recebeu a capa dele também, né? Então, na volta, quando Eliseu estava voltando ali para cumprir os propósitos de Deus, ele chegou num rio chamado Jordão, um rio Jordão, né? E naquela beira daquele rio, quando ele foi ali atravessar, ele pegou então e disse assim: onde está o Senhor, Deus de Elias? Porque ele não tinha barco para atravessar aquele rio, né? Era um rio meio fundo, talvez, né? Um rio que não dava para atravessar assim. Então ele falou: onde está o Deus de Elias, né? Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então ele pegou aquela capa dele e feriu as águas ali, bateu a capa dele na água. E o rio, aquele Jordão, Rio Jordão, se abriu em dois, né? Como nós lemos, né? E ele passou em terra seca. Coisa importante saber, né? Passaram ali no meio. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó viram o que aconteceu e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Eles reconheceram que Deus estava com Eliseu agora, né? Que Elias tinha sido e agora Eliseu estava com o espírito de Elias, né? Deus estava com Eliseu, aliás. Então, ao certo ali, perguntaram: olha, onde que está Elias, né? Elias estava andando com você, onde que ele foi? O que aconteceu, né? Então, Eliseu explicou: olha, Elias ele subiu numa carruagem de fogo, né? Deus levou ele para os céus, ele foi embora numa carruagem de fogo. Então, aqueles homens, 50 homens aqueles homens que ali estavam, falaram assim: olha, Eliseu, será que Deus não levou ele e caiu numa montanha, deixou ele numa montanha em algum vale? Vamos fazer o seguinte: vamos mandar 50 homens para buscar Elias ali, né, nas montanhas ou alguns vales. Pode ser que ele esteja lá. Aí Eliseu falou: não. Deus levou Elias numa carruagem de fogo. E eles não estavam crendo nisso. Não estavam crendo muito bem nisso, né? Eles achavam que Elias talvez estivesse em alguma montanha, Deus tivesse levado ele para alguma montanha ou para algum vale. E o certo é que de tanto perturbar Eliseu, tanto perturbar ele falou: olha, quer saber? Vocês querem ir? Então vão, pode ir. Vai lá atrás de Elias, vê se vocês acham ele. E o certo é que aquele povo, aqueles 50 homens valentes, corajosos, foram atrás de Elias. Mas vocês acham que eles acharam Elias, sim ou não? Não, Deus já tinha levado ele para os céus, né? Na carruagem de fogo. E o certo é que esses 50 homens procuraram por Elias 3 dias e não acharam ele, né? Lógico.
Então, ao voltarem, né, da procura deles, aí eles falaram, Eliseu, não achamos Elias, né? Ele falou, claro, eu falei para vocês não irem, né? Mas vocês quiseram ir, tá vendo? Não resolveu nada, Deus mandou Elias. Então, é uma passagem bíblica, né? Depois vocês podem ler na continuação, ali vocês vão ver isso, tá? Mas o certo é que aí aconteceu o primeiro milagre, né? A oportunidade do milagre ali, eu vou mostrar para vocês, né? Então, ali, o que aconteceu? Eles tinham um problema. Eles tinham um problema em Jericó, né? Jericó era uma cidade muito boa de habitação para se viver lá, né? Local muito bom, com boas casas, com boas habitações, muito segura, né? Mas ele tinha um problema lá em Jericó. Eu vou mostrar para vocês qual era o problema. Lá, o manancial, ele era muito sujo. O que vocês acham? Que essa água está limpa ou está suja? Muito suja, né? Então, lá em Jericó, eles tinham um problema do manancial estar muito sujo, né? E o certo é que não produzia, né? Não tinha peixe, eles não podiam beber a água, né? O manancial ficou sujo, né? De uma hora para outra, ou já estava assim, né? Não sei, na Bíblia não mostra, mas o certo é que esse manancial era muito ruim, ele ficou sujo, né? Não podia beber a água de lá, direto do manancial, né? Então, eles pediram ajuda para Eliseu. Então, Eliseu foi lá e fez o seguinte. Ele foi lá e pediu um prato novo com sal, né? Um prato novo com sal. E ele chegou e falou assim, né? Sararei estas águas, não haverá mais nelas morte e nem esterilidade, né? E ele foi lá então e pegou o sal e jogou assim lá no manancial, ó, fez assim, ó, jogou no manancial. E aí o certo é que as águas se começaram a tornar limpas, ó. O manancial foi e a água lá, tá vendo? A água foi e se tornou limpa de novo depois que ele jogou o sal na água, né? E aí puderam então usar novamente aquelas águas ali, né? Aquelas águas que ali estavam tão sujas, agora poderiam ser usadas novamente. Vocês acham que o povo ficou feliz? Sim ou não? Claro que sim, o povo ficou muito feliz, né? Por causa daquele grande milagre que Eliseu fez, né? Então, aquele povo que acreditava que somente Elias talvez pudesse fazer os milagres, agora acreditava que Eliseu também era um grande profeta, né? E poderiam fazer os milagres, né? Então, o povo se alegrou muito com aquilo, né? Que agora eles poderiam plantar, poderiam colher, né? Belas plantas, bons frutos, pescar alguns peixes e tomar água naquela cidade, né? Então, ali foi o primeiro milagre que houve, né? Mas houve um outro grande milagre também, um outro acontecimento meio triste que aconteceu, né? Vocês sabem como é que era a aparência de Eliseu? Quem sabe como era a aparência de Eliseu? Será que ele era um homem cabeludo? Sim ou não? Então ele era o quê? Calvo, né? Ou careca, né? Como a gente conhece, né? Então Eliseu era um homem calvo, né? E o povo, muitas pessoas ali não gostavam dos profetas, como eu falei para vocês, né? Em especial, Eliseu saiu dali de Jericó e foi subindo rumo a Betel. Rumo a Betel. Vocês lembram que foi que Jeroboão construiu em Betel e em Dan? Ele construiu uma coisa horrível lá, vocês lembram? O que foi construído? O que foi? Sabe? As estátuas. Ele construiu uma estátua do bezerro de ouro em Dan e uma em Betel, né? Então eles estavam naquela cidade ali idólatra. Vocês acham que aquele povo ali gostava de Eliseu, sim ou não? Não gostava de Eliseu, né? E o certo é que ele estava subindo ali o caminho de Betel, né? Subindo lá, vai subindo. E aconteceu que tinha uns rapazinhos pequenininhos, né? Uns rapazes, umas crianças assim, pequenas, que estavam ali, 42, né? E viram Eliseu ali subindo aquele caminho e falaram assim, né? Zombando de Eliseu: sobe, calvo, sobe, seu careca, sobe, calvo, vai, sobe, né? E eles não gostavam dele, né? E o certo é que Eliseu estava meio furioso, né? Estava bravo. O profeta desta era fala que Eliseu era um profeta furioso naquela hora, né? E o certo é que Eliseu foi lá e amaldiçoou aquelas crianças, né? Ele não estava com muita paciência, né? E amaldiçoou aquelas crianças. Vocês sabem o que surgiu ali do meio daquele bosque? Tinha um bosque assim grande com várias árvores.
Você sabe o que saiu de dentro daquele bosque? Quem sabe? Sabe, mãe Joana? Um urso. Um urso? Mais de um, né? Quem sabe quantos eram? Sabe, mãe Juninha? Quantos ursos eram? Sabe, meu Davi? 2 ursos. 2 ursas gigantes, né? Bem grandes, né? E aquelas ursas saíram daquele bosque ali, muito bravas, né? E o certo é que elas foram lá e mataram aquelas 42 crianças que ali estavam, né? Coisa horrível, né? E despedaçaram aquelas crianças ali, né? Tudo isso por quê? Porque eles zombaram do profeta de Deus, né? E aquele profeta, estando naquele estado furioso, ele amaldiçoou e veio aquelas ursas e despedaçou aqueles meninos, né? Será que é uma boa ideia zombar de um homem de Deus, sim ou não? Não, certeza não, né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, né? Hoje, então, nós falamos sobre isso, né? Vimos, então, um resumo, né, da história de Elias, que nós já aprendemos. Vimos o milagre do manancial e esta situação, né, que aquelas crianças zombaram do profeta de Deus, né? Então, domingo que vem, nós continuaremos falando um pouco mais sobre Eliseu, tá bom? E aí vocês vão estudando, tá bom? Vão assistindo as escolinhas de novo, para nós fazermos perguntas, tá bom? Vamos ficar em pé, então? Vamos encerrar nossa escolinha. Vamos orar aqui com a nossa irmã Alice. Vamos fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças e orar com a irmã Alice. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por essas crianças. Muito obrigado por tudo que tem nos dado. Pastor que vai pegar agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, Alice. Deus te abençoe. Muito obrigado. Quem não tomou seu café pode ali atrás ainda tomar, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Perto quero estar, junto aos teus